Já estamos no ano de 2020 e recebemos informações da nova geração de console da poderosa Sony. Mas como que o console da queridinha japonesa chegou a ter tanta popularidade? Já fazem 26 anos desde que a Sony deu as caras no mundo dos games e desbancou marcas poderosas como Nintendo e Sega. Depois de tentar inúmeras vezes parcerias e meios que de certa forma foram um fracasso, é então que em 3 de dezembro de 1994 que o mundo dos games recebe uma revolução. Balançando o mercado, diminuindo a relevância das grandes marcas da época, a Sony assume então como protagonista da parada e nos apresenta o PlayStation 1. Mas o que tornou esse console tão relevante? Bom, acredite se quiser, não era nem o hardware e muito menos a marketing que transformaram nesse monstro, e sim os games incríveis. Não é à toa que muitas das franquias disponibilizadas no primeiro console da Sony estão aí até os dias de hoje. É por isso que no vídeo de hoje iremos falar de alguns dos melhores games do PlayStation 1. Mas antes, deixa seu like, segue o nosso canal e ative o sininho. Isso faz com que nos deixe motivados para que façamos mais vídeos e com melhores conteúdos para o canal. Obrigado! E o nosso vídeo começa com um dos clássicos que deixavam marmanjos com insônia. Quem nunca passou um cagaço quando alguém colocava aquele CD de Dino Crisis para rodar e começava a tocar aquela trilha sonora desse game? Bom, escuta um pouquinho da trilha aí. É de gelar a espinha, não é mesmo? O game possuía gráficos lindos da época, uma trilha sonora envolvente e aquela atmosfera que deixava vidrado, além do roteiro de tirar o fôlego. Quem nunca teve uma parada cardíaca com o T-Rex fungando o cangote? Não sabe o que é desespero. Dino Crisis 1 e 2 foram com toda certeza um dos melhores games de sua época. Se você acha que Rocket League, um jogo divertido e competitivo, além de inovador com carros, com toda certeza não jogou o Twisted Metal 3. Esse game era insanamente divertido, com o objetivo de destruir os carros do seu oponente no estilo Battle Royale, batendo com seu carro nos oponentes, além de equipar as armas no carro estilo Corrida Mortal. O game contava com 2 tipos diferentes de carros, batalhas insanas e uma trilha sonora absurda. A marca desse game era um modelo Sweet Tooth, um carro que vende sorvete e que tem a cabeça de palhaço, em chamas no topo. Esse carro é tão icônico que foi mencionado até em Rocket League. Se é para falar de PlayStation, não podemos esquecer jamais do praticamente mascote da marca, Crash. O game Crash Bandicoot Warped consagrou a trilogia Crash. Nesse game, com o protagonista Crash mais doido do que nunca e com a ajuda de sua irmã, o game se passa no Antigo Egito, assim como nos Estados Unidos pré-histórico e do futuro, além de China e Atlântida.
e outros cenários icônicos. O game desafiava o jogador a obter todas as gemas e terminar as missões do game para se obter 105% do game. Quem aí conseguiu fechar esse game? Deixa nos comentários. Bom galera, agora iremos falar daquele game com gostinho de infância, Spider-Man, composto de melhor game do herói já feito no PlayStation 1, foi um dos games que marcou uma geração. Quem nunca passou a madrugada acordado para acompanhar o Teioso em suas aventuras? Tinha uma gameplay insana, trajes épicos, vilões icônicos. A quantidade de personagens das histórias de Peter Parker é enorme. Além de muitos vilões, como Venom, Carnificina, Mistério e Dr. Octopus, há a presença de outros heróis, como Demolidor. Enfim, é um jogo que está na memória de muitos jogadores e rendeu dezenas de horas de diversões no saudoso PlayStation 1. These guys are serious. É óbvio que não poderíamos esquecer os games de luta, e para representar esta categoria, temos esse game que foi febre juntamente com Street Fighter, é claro. Tekken 3, o game que tornou a saga no que ela é nos dias atuais, em termos de física e jogabilidade. Tekken 3 foi o melhor jogo de luta de 1997. Vimos o retorno de personagens clássicos como Yoshimitsu e Heihachi Mishima, além da chegada de inesquecíveis lutadores como Ed Gordo, Panda e Jin Kazama. Quem já acompanhava a saga até este título, com toda certeza percebeu que o game trazia novidades. Além dos personagens citados, agora temos um novo modo de jogo, o Tekken Ball, em que os jogadores deveriam atacar uma bola de vôlei sem deixá-la cair. Ha! Diversão garantida. Tony Hawk's Pro Skater 2 é considerado o classicão das trilhas sonoras. O game praticamente popularizou o skate no Brasil. A jogabilidade em si trazia uma gameplay insana e desafiadora, dezenas de recompensas e skatistas renomados. O game estimulava os jogadores a fazer combos insanos e complexos, batendo cada vez mais os recordes de pontos. O problema em si era manter o equilíbrio. Meros mortais jamais sonhariam em conseguir liberar o personagem secreto e amigo da vizinhança, o inesquecível Homem-Aranha. Cara, este game era demais. Quem aí conseguiu liberar este personagem?
Se é para falar de passar aperto, obviamente temos que citar mais um dos games da monstruosa Capcom, o divertido e insano The Resident Evil 3, Nemesis. Este game trouxe um dos vilões mais icônicos e amados até os dias de hoje. Os fãs da saga, que na época achavam Resident Evil 2 absurdamente bom, olhavam descrédulos com o novo lançamento da saga. The Resident Evil 3 Nemesis trazia novamente a icônica personagem Jill Valentine, enfrentando o que seria o maior pesadelo dos gamers nos anos 90. O vilão aparecia do nada, com um lançador de foguete nas costas. Quer mais? É nessa saga onde filho chora e a mãe não vê, amigo. Não é à toa que a Capcom nos representeou com os remakes desses games insanos. A jogabilidade e histórias na época tiravam fôlego nas madrugadas de jogatina. Se você acha que Resident Evil não dá tanto medo, bom, é agora que o bicho pega. Silent Hill chegou ao PlayStation 1 em 1999 e foi considerado durante muito tempo o melhor jogo de terror deste console. Por incrível que pareça, a ambientação e a névoa característica da saga foram adicionados para mascarar as limitações gráficas do console na época. Cara, isso é a marca registrada do game. Parabéns para quem teve essa ideia. A narrativa, a ambientação, sustos constantes e um personagem normal, sem habilidades e frágil como nós, transformaram esta saga em um dos melhores de sua época. E também no pesadelo de muitos jovens dos anos 90. Leg den um! Não podemos falar de PlayStation 1 e esquecer desse clássico que marcou uma geração toda. O game desenvolvido e arquitetado pelo diretor de cinema Steven Spielberg coloca o jogador para assumir o protagonista no comando do tenente Jimmy Peterson. O palco da história era justamente o final da Segunda Guerra Mundial, sendo assim na época caindo nas graças do público. O game apresentava uma narrativa nada fácil e uma jogabilidade difícil, sendo assim, Medal of Honor foi revolucionário em termos de jogabilidade. Até os dias atuais, vemos elementos apresentados deste game em outros games do gênero. Muitos consideram a franquia Medal of Honor a precursora de jogos como Battlefield e Call of Duty. USA! Round 1, fight! É até difícil falar desse queridinho aqui, galera.
Considerado perfeito pelos fãs, Street Fighter 2 mantém aquela nostalgia dos arcades de ficha que marcaram gerações. Uma jogabilidade fluida, os personagens mais famosos da franquia jogáveis. Este game foi o responsável pela falência dos pais, precisando comprar novos controles cada vez que os filhos resolviam fazer um mini campeonato com seus amigos. Também trouxe as famosas desculpas dos adversários, que levavam uma surra. Bom, muito nostálgico, não? You win. Bom galera, não dá pra falar de PlayStation 1 sem falar da princesa da ação. É aqui que se iniciam as aventuras de Lara Croft, a aventureira que anos depois entraria para o Guinness como a mais bem sucedida da história dos games. Nesse jogo, Lara terá de enfrentar os mais terríveis adversários e escapar das mais perigosas armadilhas, encontrando o lendário tesouro de Isaion. Be a little delayed. What are you doing? Don't think. Shoot! Gear Solid foi um dos games precursor da saga. Foi em Metal Gear Solid que o agente Solid Snake foi apresentado ao mundo. Mesmo quem nunca jogou um título sequer dessa franquia conhece ou ouviu falar deste personagem que foi criado por Hideo Kojima no ano de 1998. O jogo foi um dos expoentes iniciais do gênero ação furtiva. Possuía uma trama excelente com cutscenes incríveis para a tecnologia que era disponível na época. Também não podemos deixar de falar do vilão máximo do primeiro Metal Gear, Psycho Mantis. Ele ficou na memória da maioria dos jogadores. Os títulos atuais da franquia são maravilhosos, porém devemos respeito a esse eterno jogo. Thanks for the help. Wait. Who are you? You fool! Driver chegou ao PlayStation 1 no ano de 2000 e deixou todos de boca aberta. O game se iniciava em um estacionamento, deixando claro que o game seria diferenciado. Nessa aventura, os jogadores assumiam um policial disfarçado que, com suas habilidades ao volante, conquistaria a confiança dos sindicatos criminosos. O game possuía uma história incrível, muitos carros, muitas missões. Isso é motivo de sobra para colocar o game entre os melhores jogos do PlayStation 1.
Castlevania Symphony of the Night foi um jogo que marcou gerações desde 1997, que foi o ano de seu lançamento. Na época, foi um marco para a franquia, já que deixou de ser jogado por fases. Um jogo com fortes elementos RPG que progride cenário por cenário, cumprindo tarefas e enfrentando inimigos. Genial e inesquecível, com diálogos muito bem montados, a história começa após a abertura, controlando Alucard, filho de Drácula. O jogador precisava explorar um castelo enorme em busca de evoluir personagens ao máximo. Este game era cheio de desafios e obstáculos, sendo considerado um dos títulos mais difíceis do PlayStation 1. Bom galera, este console queridinho marcou gerações e mudou completamente o mercado dos games. É inegável a responsabilidade atribuída ao mesmo em quesitos franquias. PlayStation 1 apresentou o que hoje são as melhores franquias de todos os tempos, além de ser considerado o console com os melhores games de todos os tempos. Bom, vamos ficando por aqui. Tchau!